A paz, meus irmãos! Entramos no dia 14 da nossa leitura bíblica anual. Que maravilha, irmãos! Estamos juntos há 2 semanas lendo a palavra e isso é maravilhoso. Quero agradecer cada um de vocês que está comigo nesta jornada. Comente se você tem sido edificado, se isso está fazendo diferença na tua vida, no teu dia a dia. Vamos à leitura. Hoje leremos Gênesis, do capítulo 38 ao capítulo 40. Nosso tema é Deus está com José. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timná, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timná para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timná, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dará para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher.
Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: trago-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar a meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro, e a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. José na casa de Potifar. Capítulo 39. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor, Deus, estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele,
e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José na prisão interpreta 2 sonhos. Gênesis 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Os 2 sonharam cada um seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere na casa do seu senhor: por que vocês estão com cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira haviam 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fez para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, eis aqui 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Amém? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quando nós estamos lendo, você não compreende alguma palavra, não compreende algo, faça a pergunta e nós vamos responder você pela palavra de Deus. Amém? Vamos às leituras complementares do dia de hoje. Vamos repetir Gênesis 39, versículo 2. O Senhor está com José. Olha só, Gênesis 39, versículo 2. O Senhor, Deus, estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono. Você vai encontrar essa palavra algumas vezes a respeito de José. O Senhor Deus estava com José. Não importa a situação que ele estava. Quando ele estava sendo perseguido por seus irmãos, Deus estava com ele. Quando ele estava no poço, Deus estava com ele. Quando ele foi preso pelos ismaelitas, Deus estava com ele. Quando ele estava na casa de Potifar, Deus estava com ele. E quando ele agora está no cárcere, Deus está com ele. E depois, quando ele governa, Deus permanece com ele. Meu amado irmão, que maravilha é quando Deus está conosco.
Que Deus esteja contigo, meu querido. Vamos lá, Salmo 105, 17 e 19. Nós já fizemos esta leitura ontem, mas ela se repete aqui, pois a Bíblia é toda interligada. Salmo 105, 17 ao 19. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deus, primeiramente, forja o nosso caráter. O caráter de José foi forjado ao extremo, para que ele não se engrandecesse, para que ele não pensasse que era dele mesmo, mas para que ele pudesse reconhecer que era Deus que estava com ele. As nossas lutas, as nossas provas são para que nós possamos reconhecer que Deus é quem nos mantém de pé. Vamos ao livro de Atos, capítulo 10, versículo 9 ao 10. Atos 7, 9 ao 10. Diz assim: Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Que maravilha, irmãos, quando Deus está conosco. Nós podemos perceber na vida de José que Deus estava com ele. Meu irmão, vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco. Quero estar orando contigo, mas antes de fazer esta oração, eu gostaria que você colocasse nos comentários a tua dúvida, a tua pergunta e também o que chamou a tua atenção na leitura no dia de ontem, leitura do dia 13. Por exemplo, eu coloquei assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Permaneça firme. Foi o que eu escrevi para mim mesmo. Permaneça firme, Nai. E você também, meu querido, permaneça firme. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, queremos pedir, Senhor, que a Tua presença esteja conosco. Amado Senhor Jesus, assim como o Senhor esteve com José, usa de misericórdia, Senhor, para conosco. Eu não conheço, Senhor, o coração de José, mas o Senhor conhecia. E o Senhor o amou e o Senhor estava com ele. E nós reconhecemos que todas as coisas vêm de Ti. O Senhor conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Eu não sei, Senhor, o que levou o Senhor a ter escolhido José, mas nós pedimos que o Senhor também nos escolha, que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos guardando, nos dando graça, nos dando sabedoria, e que em meio, Senhor, às provas, em meio às lutas, nós possa, Senhor, saber que o nosso caráter está sendo forjado, que estamos sendo feitos à imagem e semelhança Tua, Senhor. Estamos sendo transformados à imagem de Cristo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser um canal de bênção aos nossos irmãos, aqueles que nos ofendem, aqueles, Senhor, que se levantam contra nós, que nós possamos ser como José, Senhor, em tudo esperar em Ti. Eu peço a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a vida de todos os nossos irmãos que estão conosco nesta jornada da leitura da Palavra de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Fica na paz do Senhor Jesus.